Olá, leitores! Meu nome é Arthur e no vídeo de hoje então eu vim conversar com vocês sobre reler livros. Será que vale a pena? É perda de tempo? O que eu acho sobre tudo isso? Então vamos bater esse papo realmente no vídeo de hoje. Então sem mais delongas e bora lá pro vídeo. Bem pessoal, eu decidi fazer esse vídeo aqui numa espécie de bate-papo realmente. É um vídeo bem despretensioso, não fiz roteiro nem nada, para eu dar minha opinião e os meus pontos de vista, né, sobre realizar uma releitura. Essa é uma coisa que eu venho pensando já há algum tempo. Eu ando realizando muitas releituras atualmente, tá? Eu inclusive relendo mais coisas do que lendo coisas novas, né? E com isso, né, consequentemente, eu estou repensando também muito sobre meus hábitos de leitura e o que vale a pena realmente eu ler e não ler, e também repensando sobre a releitura. No passado, eu já fui uma pessoa que sim achava que a releitura era algo que seria uma perda de tempo, algo que não valia a pena. Porém, a partir do ano passado, principalmente, eu comecei a mudar um pouco meu ponto de vista sobre tudo isso. Com a quarentena e a gente em casa e tudo mais, eu tive mais tempo de ler. E muitas coisas novas que eu já lia, né, já estavam acabando aqui na minha estante. Então, muitos livros eu já estava terminando de ler. E eu comecei a sentir aquela vontade, né, aquela certa nostalgia também com o tempo, de voltar a ler algumas coisas que eu li no passado. Eu também percebi que muitas coisas que eu havia lido no passado, eu já não me lembrava mais tanto da história, não me lembrava de diversos detalhes, assim, que aconteciam no meio dela, no roteiro e tudo mais. Então eu sentia aquela vontade, sabe? Eu lembrava que eu gostava, sim, daquela história, daquele livro e tudo mais, porém eu não me lembrava do que, o que fazia eu gostar daquilo, sabe? Eu só lembrava dos sentimentos. Mas da história em si, do roteiro em si, o que acontece nele, eu esqueci totalmente. Então eu decidi, com isso, né, começar a reler certos livros da minha coleção. E na verdade eu comecei pelos mangás. Na verdade com um mangá específico, que foi Our Lie in April. Eu até realizei um certo projeto aqui no canal, que eu fiz 4 vlogs de leituras, mostrando, né, como foi o andamento, relendo toda essa série de mangás aqui, que eu considero o meu mangá favorito, tá? Eu sabia, né, que eu gostava dele, eu lembrava do sentimento de felicidade ao ler esse mangá e tudo mais, porém eu não me lembrava do que fazia eu gostar dele, sabe? Qual era o roteiro, o que permeava aqui essa história. Obviamente eu me lembrava das coisas que mais me marcaram aqui dentro, por exemplo, o final, o início, algumas cenas marcantes, mas da história em si, toda a profundidade que ela tem, eu tinha me esquecido de diversos detalhes, ou não me atentado a alguns outros, ou até mesmo eu não tinha interpretado muito bem certas outras coisas que eu tive durante essa leitura. Então eu tive uma ótica totalmente diferente da história, consegui interpretar coisas novas dela. A releitura só enriqueceu ainda mais essa história na minha cabeça e fez eu acabar gostando ainda mais desse mangá aqui. Então ele continuou sendo meu mangá favorito. E eu sei que muitas pessoas têm medo, inclusive, né, de reler coisas que leu no passado, por esse medo, né, de acabar não gostando tanto quanto gostou naquele passado. Mas eu penso da seguinte forma: aquilo que ficou no passado, que a gente gostou, aquele sentimento que a gente teve lendo pela primeira vez aquele livro, para sempre vai ficar. Então foi importante aquele sentimento e ele nunca vai sair de você. Porém a gente amadurece, a gente começa a pensar em coisas novas, muda nossos gostos realmente. Então acho que é até bom a gente realizar releituras de livros que no passado a gente considerava muito bom e acabar se decepcionando um pouco, porque isso demonstra o nosso amadurecimento, como a gente muda, como a gente consegue gostos novos. E não necessariamente que a gente vai sempre continuar naquela zona de conforto, sempre gostando das mesmas coisas. Não, e tá tudo bem, gente. Isso, pra mim, isso na minha opinião, na minha visão, não muda a experiência que você teve no passado com aquela história. Você gostou muito daquela história no passado e aquele sentimento vai prevalecer. Porém, eu acho que fazer uma releitura de algo que você tem vontade e você está se sentindo assim, impedido, né, disso, de acabar não gostando do livro tanto quanto gostou do passado, eu acho que não vale a pena você pensar desta forma. Porque, lembrando, você sempre vai ter a chance de acabar gostando ainda mais daquele roteiro, tirando coisas novas daquela história, que eu já li tanto tempo e no passado eu prestei tão pouco atenção naquelas histórias, que as releituras parecem que estavam sendo leituras que eu realizei pela primeira vez, porque estava sendo uma coisa totalmente diferente para mim. Foi exatamente isso que aconteceu quando eu fui reler no ano passado a minha coletânea de contos da Lígia Fagundes Telles. Eu lembro que eu havia lido há um tempo atrás e eu tinha gostado muito desse livro aqui, mas eu tinha achado um pouco difícil, eu não me lembrava mais de algumas certas coisas, então eu decidi pegar para reler.
E, gente, foi uma coisa totalmente diferente, sabe? Eu consegui interpretar muito melhor a história. Então foi algo muito enriquecedor. Então, se o seu problema é esse, né, de não reler livros por acabar achando que não vai gostar dele tanto quanto gostou no passado, não pense dessa forma, tá? Pense que se você não gostar daquele livro que você leu no passado, isso demonstra que você amadureceu, que você mudou. E mudanças são boas em alguns casos, e nesse eu enxergo como um lado até que bem positivo. Existem casos também onde a pessoa acaba falando que releituras são perda de tempo, né? Em vez de você estar conhecendo algo novo, você está sempre visitando de novo aquela história. O que eu também não concordo. A leitura ela sempre vai trazer algo novo pra gente, e até mesmo a releitura, na minha opinião, ela traz sim algo novo pra você. Porque toda a experiência de leitura que você vai fazer novamente de um livro que você leu anteriormente nunca vai ser idêntica àquela que você teve pela primeira vez. Nunca. Mesmo que você continue gostando muito daquele livro, como gostou do passado, ou vice-versa, né? Você pode acabar não tendo gostado do livro no passado e gostar no presente, isso é uma possibilidade. Eu faço isso muito com clássicos, né? Quando você não gosta de um clássico que lê na escola, procura ler um tempo depois, porque há grandes chances de você acabar gostando daquele livro, pois você já vai ter uma bagagem maior como leitor para entender e compreender aquela história. Sem contar que com as releituras você tira interpretações diferentes daquele roteiro, acaba enxergando detalhes que não tinha enxergado da primeira vez que leu, então para mim é sempre uma experiência totalmente nova, e você nunca vai lembrar com detalhes do que aconteceu no passado naquele roteiro. A gente sempre deixa alguma coisa ou outra passar aqui ou ali. E foi justamente isso que aconteceu comigo, relendo no caso, né, o livro Tartarugas Até Lá Embaixo. Esse era um livro que na primeira vez que eu li, eu gostei muito dele, porém eu li de uma forma totalmente superficial. Eu não havia estudado a fundo, por exemplo, sobre o que era o TOC, ou transtorno obsessivo compulsivo, que era um tema que o John Green aborda aqui dentro desse livro com a nossa protagonista. Então, na época, eu não consegui, sabe, me conectar muito bem com essa personagem, também não consegui entender muito bem o que era o toque e tudo mais. Porém, na escola eu acabei tendo que apresentar um trabalho sobre isso, estudei sobre o tema, e com isso eu acabei tendo esse incentivo a reler esse livro aqui. Então foi uma experiência totalmente nova, mas não só por isso também. Como toda a história, eu consegui entender melhor esses personagens, né? Porque hoje, o Arthur de hoje já tem a mesma idade aqui, por exemplo, dos personagens principais da história, que tem aí entre 16 e 17 anos, diferente do Arthur do passado, que tinha 12, 13 anos. Então eu consegui compreender muito melhor este livro aqui. Agora, um livro que eu nunca deixei de reler na minha vida, e que ele é uma base pra mim, assim, de releituras que eu tenho que fazer todo ano, no início de ano, né? Eu não inicio o ano sem ler O Pequeno Príncipe, que é um livro que para mim é o livro que mais demonstra o como um livro ele pode engrandecer a cada releitura, o como um livro pode mudar, pode melhorar a cada releitura que você tem. Porque, é sério, eu já reli esse livro aqui há 4 anos, mais ou menos, e a cada ano eu consigo tirar uma coisa diferente da história, interpretar algo que eu não consegui interpretar no passado, e gostar cada vez mais desse livro, e entender melhor essa história, sabe? Então eu tô nessa fase minha, né, de revisitar as histórias do passado, né, tirar coisas novas dela. Um outro exemplo aqui também que eu estou fazendo isso é com Rosa de Versalhes. Esse é um mangá que eu li em 2019, terminei de ler no início de 2020, o último volume, e eu reli esta semana, então, o primeiro volume da obra. E, gente, sério, foi algo transformador pra mim, sabe? Eu consegui ver essa história de uma ótica totalmente diferente. Eu continuo gostando muito de Rosa de Versalhes. E todo o contexto aqui, né, que o livro se passa, ele é um mangá meio que histórico, né? Então ele faz referência a muita coisa que aconteceu na vida real. A principal delas aqui, obviamente, é a Revolução Francesa. Então aqui a gente vai ter diversos personagens, né, da vida real sendo transportados aqui para ficção. Eu consegui entender muito melhor as referências que a autora faz à Revolução Francesa aqui dentro, por eu ter estudado mais aprofundadamente sobre isso no ano passado. Então foi algo assim totalmente novo para mim. E eu vi também que eu já não me lembrava mais de diversos detalhes da história. Realmente, reler esse primeiro volume aqui é como se fosse uma leitura pela primeira vez, porque eu, lendo de novo, eu percebi que eu não havia lido com tanta atenção assim, e agora sim eu estou dando a devida atenção para esse mangá. Então, se não fosse pela releitura, isso não estaria sendo possível. Então eu deixo aí a dica para vocês. Pegue um livro na sua estante que você tem vontade de reler, ou um livro que você acabou não gostando no passado, releia ele,
para você ver se você vai tirar coisas novas daquela história, vai interpretar ela melhor e vai acabar até que, quem sabe, gostando mais dele, né? Então faça esse exercício, tente com pelo menos um livro, tá? Para você ver qual vai ser o resultado disso, que eu tenho certeza que você não vai ter a mesma sensação idêntica que você teve na primeira leitura. Isso é um fato, tá? Então você pode acabar continuando não gostando daquele livro, mas você vai ter interpretações diferentes daquela história. Talvez até mesmo os motivos pelos quais você não gostar daquele livro novamente podem ser diferentes do que você não gostou no passado. Outra coisa também que esse exercício de praticar a releitura, né, com os livros me ajudou foi com aqueles livros abandonados, por exemplo. Então eu tinha diversos livros que eu só tinha lido as primeiras 50 páginas da minha estante, como Flora Haim, e também um deles, o Diário de Anne Frank, que eu tinha lido na época, acho que até a página 100, e eu tinha parado e eu nunca mais tinha pegado ele de volta, então eu decidi que eu iria reler essas 100 primeiras páginas e revisitar essa história. E foi ótimo, porque foi uma das melhores leituras que eu fiz no ano passado, e eu tenho certeza que se eu não tivesse praticado essa coisa da releitura anteriormente, seria um processo muito mais demorado aqui dentro. Eu pretendo continuar fazendo isso, um deles com esse ano vai ser então com o livro Esperança, que eu comecei a ler ele em 2018, acabei parando na página 138, vou reler essas 138 primeiras páginas para dar continuidade então à leitura, que eu já nem me lembro mais de nada praticamente dessa história. E bom, já que eu estou falando de releituras aqui, eu vou aproveitar para deixar uma listinha aqui de livros, né, que eu pretendo reler em breve, não necessariamente este ano, tá? Mas que estão aí já no meu radar. Um deles é A Revolução dos Bichos, do George Orwell. Eu já tô sentindo uma vontade enorme de reler ele, porque tem muitos detalhes aqui que eu já esqueci da história. Querida Combine também entrou aí no meu top 10 de melhores leituras do ano passado. E eu sinto ainda que eu quero entender melhor essa protagonista. Eu quero saber mais sobre ela e interpretar um pouco mais também da psique dessa personagem, né, que aparece dentro desse livro e que é tão peculiar aos olhos de uma sociedade assim normal, né, digamos assim, né? O que é ser normal? Inclusive essa foi uma dúvida que eu fiquei bastante após ler esse livro. O Morro dos Ventos Uivantes também, que foi uma leitura incrível no ano passado, mas eu acho que eu preciso fazer uma leitura mais atenta dele em breve. E Persepolis, né, que tá indo das minhas metas nesse ano, que é um quadrinho também, que eu já quero muito reler ele. Eu também pretendo dar continuidade à minha releitura de Rosas de Versalhes, né? Então ler o volume 2, 3, 4 e 5 para encerrar a obra de uma vez. Bem, pessoal, então é isso. Eu já aproveitei nesse vídeo e mostrei, né, alguns livros que eu acabei relendo, algumas experiências diferentes que eu tive com a releitura, que eu tenho também todos os anos, como O Pequeno Príncipe. Mostrei também os livros que eu pretendo reler. E eu deixo aqui essa mensagem, né? Tente reler e veja aí qual vai ser o resultado com você, tá? E também eu quero que você comente aí embaixo nos comentários se você tem, né, esse hábito de reler livros, né? Qual é a sua opinião também sobre isso? Se você concorda comigo, se você discorda também. Enfim, vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau!